Amém. Deus abençoe, irmãos. É um prazer para nós, pela primeira vez, estar aqui em vossa cidade, sua igreja. Digno és, porque nos tem redimido para Deus e vamos voltar à terra para viver como reis e sacerdotes. Então João disse que ouviu a toda criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, e em todas as partes, louvando a Deus. João, sem dúvida, encontrou seu nome escrito ali. Vamos começar no sujo. Estamos no tempo da sujeira aparecer. Se vocês notam, de poucos anos para cá está aparecendo sujeira de igreja, de pastor, de políticos, de toda maneira. As CPIs estão investigando e mostrando a sujeira, aquilo que estava escondido. E quem é sujo, suja-se ainda mais. Você sabe que não tem jeito do sujo se limpar, porque o sangue não está mais no propiciatório. E quem é sujo, ele suja mais ainda. Você peleja com o sujo para lavá-lo, para limpá-lo, você não dá conta. Porque ele não está incluso na redenção. Ele está fora da redenção. Porque se ele estiver incluído na redenção, você prega para o sujo se limpa. Mas se ele não está incluído na redenção, que já foi feita por nós, o sangue já foi vertido, já nos limpou, saiu do propiciatório. Se a pessoa não estiver inclusa ali, você pode orar, pode querer lavar, traz ela para a igreja, batiza ela e não adianta nada. Mas se estiver inclusa no plano da redenção, esse sujo limpa. Ele chega sujo, ele pode ter mentido, roubado, adulterado, indigno da crença do povo nela. Aí Deus limpa aquela pessoa, porque ela está inclusa na redenção. Tem uns que não estão. E o tempo que nós estamos vivendo, quem é sujo, suja-se ainda mais. Você não vai poder limpá-lo. Estou colocando alguém hoje, porque eu sei que estamos entrando aqui na última hora. E só entramos aqui porque nós estávamos lá. O sangue foi vertido e nós estávamos debaixo do sangue. O sangue saiu do propiciatório e nós saímos junto com o sangue. Aonde Cristo está, nós estamos. Cristo era cordeiro, eu também. Cristo é leão, eu também. O que você vê Cristo fazer, você faz, porque você está incluso nele, está no corpo dele. Não tem jeito de fazer nada diferente, porque você está ligado a ele. Mas quem é sujo, você pode pregar a mensagem que limpa. Tem uma mensagem que te limpa hoje. Abertura dos selos. Se você receber a revelação dos selos, essa mensagem te limpa, porque o Cordeiro que saiu do trono, ele saiu exatamente para revelar os selos, para te dar esta mensagem dos selos. E se você recebe esta mensagem, você é limpa, é limpo. A única coisa que pode limpar hoje, as pessoas vão procurar o sangue para ser limpo, o sangue converteu em carne. O sangue veio em carne. O sangue que estava no propiciatório veio em carne. Se vocês notam o que aconteceu no tempo do irmão Branham, está tão claro aquilo, que a misericórdia tinha descido para a terra e estava escondida num corpo. E Deus disse, o que você falar, acontecerá. Ele podia soprar naquele casal que estava fazendo amor ali na frente da igreja,
abraçando, beijando, ele desapareceria. Mas aí que a misericórdia estava encarnada. O sangue estava agora em carne. Estava num corpo. E Deus deu todo o poder para ele. Irmão Branham podia fazer o que ele quisesse. Então o que ele fez com aquele casal? Ao invés de soprar e matar, ele estendeu a misericórdia que estava ali. E diz, eu os perdoo. Se o povo soubesse que o maior perdão está nos selos. Quando desceu para a terra, se a misericórdia saiu do céu e estava no monte pôr do sol, tomou o profeta e levou para cima, para dentro daquela nuvem de anjos que vieram da eternidade, e agora desce para a terra, Cristo descendo para a terra, no corpo que ele precisava usar. É tão bom ver Deus descendo do céu, só que você tem que identificá-lo quando ele pisa na terra. E ele vem descendo do céu. Para ele descer do céu, ele teve que pegar um da terra e levar para lá primeiro. Ele só tinha brana. Deus nunca trabalha mais do que um homem. O irmão Brana mostra isso, que sempre que Deus tem que fazer é um homem. Ele diz, Deus nunca trabalhou num grupo. Deus trabalha apenas num homem. Porque aquele homem, Deus pode falar com ele, se é um grupo, ele começa, o que você acha, o que você acha, o que você crê? Deus não quer saber disso. Deus fala e está falado. E quando Deus fala através de um homem. E esse é o seu profeta. Então Deus teve que descer do céu. E você vê ele na nuvem, agora eu quero ver você ver na terra. Que ele desceu do céu, mas ele veio para a terra. E na terra ele tinha outro nome. Todos nós sabemos. Amém? Então, vamos notar a sujeira que está por todo lado e que se nós não alcançamos a remissão, a redenção pelo sangue, pode se pregar para você, para mim, não vai adiantar. Vamos continuar na sujeira. Sujeira de mentira, mentira religiosa, é adultério e qualquer outra coisa mais. Doutrina falsa. Porque por eles não entenderem, eles dizem, olha, eu não creio que o Cordeiro saiu do trono. Eles deviam saber, se eles não creem em Brana. Se eles não creem em Deus, porque Deus estava no irmão Brana. E eles dizem, eu não creio nisso, isso é doutrina do fulano. Eles não querem tomar a palavra como ela é. Isso não é doutrina de ninguém, isso é doutrina de Deus. É Deus dizendo para mim e para você o que ele é. Ele descendo do céu e mostrando para nós o que ele é, com quem ele pareceu. Isso é o que está escrito na mensagem do profeta. Então você olha num homem e você vê Deus. Deus no sétimo anjo. Amém? Então você não vai poder limpar pregadores que estão sujos. Você não pode limpar membros que estão sujos. É eles em si que têm que sentir sua miséria, sua sujeira e vir ao altar da revelação, ao altar dos trovões revelados. Porque não adianta buscar ele num lugar. Você vai, eu vou te pedir, Jesus, que o Senhor está sentado no trono do Pai, me ajuda, me perdoe. Ele diz, não, eu não sei mais não. Você está orando como o povo ora a Maria e não resolve nada. Pode dizer, mas eu recebi algo, por certo, até quem ora a Maria tem hora que recebe, por quê? Porque é Deus que vê, diz o irmão Brana, Deus vê a sua ignorância e te abençoa. Agora você vai pedir a um trono onde ele não está mais. Ele já intercedeu, já fez seu trabalho, saiu dali e você quer que ele permaneça ali só porque uma tradição que te foi ensinada de 2 milênios, te foi ensinado. Mas ele também prometeu que nesse dia, quando o sétimo anjo chegasse, ele ia sair daquele lugar. Ele não ia ficar naquele lugar. Ele ia sair. 1 Timóteo 2,5, você pode agarrar nele e crer. Certo? Você chegar ali e crer de todo o coração. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você crê naquilo. Mas quando os selos é revelado, você não encontra ele mais na mediação. Ele teve que sair da mediação para poder revelar os selos. Deus queria descer aqui
entre os gentios, assim como ele desceu entre os judeus. Lá no primeiro século, ele queria descer aqui entre os gentios, e ele fez no último século. Hein? Quando veio no século 20, ele veio para poder aparecer para os homens. Eu não vivi lá e eu creio. Por que quem viveu lá não crê? E não vamos contar uma história, nós temos que saber o que Deus está fazendo hoje, porque o seu sangue nos limpou. E nós estamos seguindo aquele sangue, onde o sangue vai, nós estamos, porque a vida está no sangue. O sangue não é vida, mas a vida está no sangue. E o profeta diz, não é o sinal hoje, não é a química, não é o sangue, mas é a vida. A vida é o Espírito Santo em você. E você saber, o Espírito Santo não vem apenas línguas estranhas, falando línguas dos homens, tendo sabedoria, curando enfermos, dando dons aos homens. Hoje ele não vem somente nisto, isso ele veio durante todas as eras, 7 eras. O Espírito Santo veio em carne outra vez nesse dia final. E vindo em carne, ele veio abrir para nós a palavra. Agora, o sujo não vai ter jeito. Se ele não crer nisso daqui, não vai ter jeito de limpar mais nunca, porque não tem sangue lá. O sangue está aqui. Ele não está lá mais. Não está no propiciatório lá mais. Você se converteu num propiciatório onde o sangue está. O seu coração se converteu num propiciatório onde o sangue está. E se alguém fizer mal a você, agora é entre este alguém e Deus. Lembra da mensagem do profeta? Diz, olha, se vem tocar num filho de Deus, agora Satanás vai entrar em problema com Deus. Não é comigo. Se alguém fala contra esta mensagem que pregamos, eles não têm nenhum problema comigo. Eu não fico sentido, não vou para um cantinho chorar. Oh Deus, ele está me chamando de diabo, de falso profeta. Eu não. Eles não estão falando contra mim. Eles estão falando contra o autor da palavra. Eu sou só aquele que repete a palavra. Eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho nem que interpretar a palavra. Irmão Branham diz, Deus é o seu próprio intérprete. Ninguém vai interpretar a Bíblia, ninguém interpreta a mensagem. A palavra, a mensagem, ela responde ela mesma. Tem uma pergunta, tem uma resposta. Tem uma pergunta na Bíblia, tem uma resposta na Bíblia. Tem uma pergunta na mensagem, tem uma resposta na mensagem. Ninguém vai interpretar isto. Então, tinha sujo no tempo de Jesus, que era, preste atenção, sujo que era limpo. No tempo de Jesus, quem podia encontrar sujeira em Anás? Ele era limpo. Caifás. Eram limpos. Tinha 4 gerações. Eu tenho vigiado isto. Se eu começar a olhar para trás nas minhas gerações, bom, meu pai foi um bebum. O meu bisavô, o meu avô já foi um problemático da mente. Porque foi meu bisavô. Aí tem que ficar olhando. Só vou encontrar, umas 4 gerações atrás, nada que presta. Agora você pega o Anás e o Caifás, o pai dele era bom. O avô dele, bom. O bisavô, bom. Perfeito. O tataravô, perfeitinho. Aí sai um Anás aqui. Esse daqui é bom, é justo. E ele era sujo. Ele era limpo na genealogia. Mas quando a luz da palavra chegou, ele mostrou que ele era sujo. Ele rejeitou a palavra do dia, mesmo tendo uma genealogia dos seus ancestrais, tudo perfeito. Mas ele é quem tinha que ter visto Deus em carne. Ele não viu. Aí Deus pegou uma suja. Aí ele se apresentou a uma suja, que tinha 5 maridos, estava vivendo com o 6º. Não tinha gente mais suja do que aquilo. Ela diz, vejo que és profeta. Então você vê o sujo limpo e o limpo sujo.
E Deus veio e fez a obra. Hoje você vai notar a mesma coisa. Onde é que Deus vai trabalhar? Você pega gente, muitas vezes, gente justa dentro da mensagem, mas ela não é eleita. É como Ló. Só vou ler esse pedacinho. É justo? Mas não é limpo. É justo, mas não é eleito. 81, o profeta do século XX. Agora, enquanto tocamos neste ponto, amado leitor e eleito de Deus, recorde que Abraão não estava envolto na confusão de Sodoma. Os eleitos de Deus são um povo separado. Sai dela, povo meu. Eles não são do mundo. Ló estava ali embaixo em Sodoma, porém, como é sabido, ele não era um eleito. Para eu crer que Ló não era eleito, só o profeta falando. Que a Bíblia diz que ele era justo. Então tem justo na mensagem que não é eleito. Porque tinha um justo ali, em Sodoma, mas não era eleito. Deus não o havia chamado, nem o havia separado. Justo, mas não era santo. Não havia separado. Ele saiu movido pelo convite de Abraão. Ele foi um bom homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele. Tem muita gente boa na mensagem, mas Deus não apareceu através de Brana para eles. Eu não precisei ir nos Estados Unidos para ver irmão Brana, mas ele apareceu, Deus apareceu para mim através de um homem. Olhando a foto, lendo as suas literaturas por mais de 30 anos, não encontrei outra coisa. Deus tem que estar num homem. Deus estava numa carne. Agora, ali você vê um homem que se separou do mal para pregar esta mensagem para nós. Essa mensagem, para nós, ela não chegou sem esforço, sem luta, sem sangue, sem choro, sem perda de esposa, perda de filha, sem perda de pai, de irmão, como o irmão Brana perdeu. Essa mensagem chegou para nós através de luta, porque o próprio profeta queria fugir disso. E eu estou aprendendo com o irmão Brana e não tentando fugir desta missão que estou levando a vocês, porque eu sei que isso é perigoso. Irmão Brana mostrou isso para nós. Ele tentou fugir, perdeu esposa, perdeu filha, tentou fugir. E ele disse que isso sirva de experiência para vocês. Não fazer o que eu estou fazendo. Então nós temos que aprender isto. Agora, quando você crê, isto é verdade, foi revelado a você, ninguém mais tira isso de você. Mas se não creu, ninguém põe. Ninguém põe. Você pode lutar com uma pessoa, ela é do seu coração, ela vive pertinho de você. Você crê, isso aqui é verdade, você é um homem muito justo, muito bom. Eu vim trazer essa mensagem para você porque eu te vejo uma pessoa amável, muito boa. Então, por isso que eu trouxe a mensagem. Aí você, depois de pregar para ela, entregar a mensagem, vai ver, é um bom Ló. Você é um bom Ló, um bom justo, mas não é eleito. Deus não apareceu para ele. Somente uns anjos vieram a ele com uma mensagem dizendo-lhe que escapasse. Realmente, Ló nunca esteve separado, nem tampouco seus filhos, suas filhas, seus filhos. Eles não tiveram separado, está misturado. Irmãos, nós temos que tomar um cuidado, porque nós estamos vivendo num mundo e a coisa está tudo misturada. E de primeiro, quando nós aceitamos essa mensagem por volta de 72, 73, faz muito tempo que nós cremos nessa mensagem. Era uma santidade, era uma separação tremenda. Depois a coisa foi aparecendo, só sujeira no meio do povo. E Deus está dando tempo para quem é sujo sujar-se ainda mais. Mas quem é justo, para ser justo ainda. E quem é santo, separado, separa mais ainda. Você não tem que falar deles, você tem que separar do mal. Separa do mal. Você tem que viver no meio do mundo aí, mundo de ímpios, mas não pratica o que o ímpio pratica. Não vá fazer o que eles fazem.
Você vai a um colégio, mas não vai seguir aos demais estudantes. Tenha a sua fé, aquilo está em você. Onde você for, carrega aquilo. Não importa conversando com professor, com professora, com alunos, mostre a sua fé. Você crê numa mensagem que te separou. Aquilo não é esforçado, você não está fazendo careta para produzir aquilo é de dentro para fora, aquilo vai saindo automaticamente, é uma vida interior. Mas se não tiver lá dentro essa vida, como mostrar? Tem que primeiro ter a vida, e a vida é a semente. E a semente é a palavra, e a palavra é do dia, é dos trovões, é dos selos. Esta palavra tem que estar aí dentro, para quando alguém mexer, a palavra já sai logo. Mexeu, a palavra sai pela boca. Você mostra aquela palavra, você expõe o sinal na sua vida em tudo que você vai fazer, vai olhar, vai falar, vai agir, fazer negócios. Aquele sinal está em você. Deus está revelado em carne humana hoje, não em irmão Brana, mas na igreja, em mim e em você. Porque irmão Brana já passou. O que Deus tinha que fazer no irmão Brana já fez. O povo que não viu, o problema deles não ver. Porque Deus não vai fazer outra vez. Deus já fez, está feito. Aquilo que ele fez está feito, já acabou. Acabou o seu trabalho. Agora você quer ver, quando um ministério vem para um homem, tira o homem da popularidade. Ele não vai ser um homem popular. Todo mundo gosta dele. Não. A primeira e segunda etapa, Senhor Jesus, é o Jesus de Nazaré. Que bênção, curou meu filho. Ressuscitou o meu também, é uma bênção. Esse Galileu, uma bênção. Mas um dia ele chegou e meteu o machado na raiz também, fez como João. Ele deu uma mensagem que mexeu com todo mundo. Ele deu uma mensagem que os ministros não entenderam. Deus sempre dá uma mensagem primeiro a ministros. Ele prega para ministros. E ele prega uma coisa que o ministro não crê. Eu fico pensando como Jesus pode chegar e fazer aquilo. Então, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber o sangue dele, vocês não têm vida. Jesus não tinha base em lugar nenhum. Ele não tinha nada no Velho Testamento que apoiava a pregação dele. Não tinha nada. E ele pregou, ele não precisava ter nada que o apoiasse. Ele era a palavra. Ele é a palavra do Velho Testamento aqui em carne. Mas eles queriam que continuasse daquele jeito que estava. E Deus não continua. Deus começa, termina aquela era, começa outra, termina do jeito que ele quer, começa outra, e ele começou essa última e está terminando no rapto. Agora é o rapto que termina esta era da noiva. Mas quando vem o começo de uma era, eles não entendem, porque é uma mudança de dispensação, e aquela mudança não dá para as pessoas entender. E Deus pega o seu servo e ele não é mais popular. Era popular. William Brana, curou enfermos, expulsou demônios. Você sabe, hoje estão contando as proezas que o irmão Brana fez. Lá atrás. Mas cadê a mensagem, o conteúdo da mensagem que o irmão Brana pregou, que é a maior mensagem? Ele mesmo diz que aquilo que ele fez lá atrás não era a mensagem dele. Diz que a mensagem era a que ele estava revelando os selos. Aquela era a mensagem. Quando começasse a proclamar sua mensagem, ele diz, não a cura divina, mas sua mensagem. E a hora que ele começou a proclamar a mensagem, aí começou a gente a espirrar. A hora que Jesus começou a proclamar sua mensagem, começou a limpar o grupo. Irmãos, nós não queremos que as pessoas saiam. São as pessoas que não sentem bem com a palavra. Elas saem porque elas não sentem bem com a palavra, mas nós queremos que elas ficam. Nós queremos que os irmãos todos ficam quando ouvem a mensagem. Mas o problema não é nosso, o problema é a palavra que vai passando a peneira. É a palavra que vai sacudindo o indivíduo. E eles não dão conta de crer naquilo e dizem, vou embora. Os discípulos não deram conta de crer e foram um atrás do outro. De 2 em 2 eles pregaram, eu creio que de 2 em 2 foram embora também. Jesus mandou eles pregar, de 2 em 2. Vão nas cidades, preguem. Agora Jesus pregou uma mensagem para eles,
que eles não entenderam. Sempre Deus faz isso. Dá uma mensagem que a gente não entende. Só para a gente escandalizar e ir embora. É que não dá para perceber? Irmão Branham veio e diz assim, e Jesus fez aquilo proposital. Porque tem hora que eles falam assim, o pastor está pregando para mim. E aqueles discípulos dizem, Jesus está pregando para mim. Foi proposital. Eu vou pregar uma mensagem porque esse povo, eles gostam muito da lei de Moisés. E eu vou pregar uma coisa, dar uma mensagem para eles que eles não vão entender. Se vocês não comeram a carne do Filho do Homem, beberam o seu sangue, vocês não têm vida em si. Um olhou para o outro, vamos embora. Vamos. Ele já está pisando na lei de Moisés. Moisés falou que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos comer sangue. Ele falou que tem que beber o dele. Nem de animal, agora ele falou que tem que beber o dele. Carne nem de porco, agora ele falou que tem que comer a dele. Jesus não tinha base em lugar nenhum, filho. Ele é a palavra. Você tem que entender, quando Deus no dia se manifesta como a palavra daquele dia, e aquela palavra é verdade mesmo não estando escrita. Você encontra na Bíblia, claramente, Jesus Cristo saiu do trono. Você vai encontrar na mensagem do profeta. Jesus Cristo saiu do trono. E aí as pessoas ligadas à Bíblia, eles dizem, mas como? Eu li aqui que ele é o intercessor, ele está no trono. Mas você esqueceu de ler o capítulo 10 de Apocalipse, que ele tinha que sair do trono para poder descer. Ele tinha que descer na terra outra vez. E aí ele tinha que sair do trono. Como pode descer na terra se não sai do trono? Então ele teve que deixar o céu, teve que deixar o trono de misericórdia e desceu. Isso é tão claro que quando ele apareceu com uma peruca branca. Ele não apareceu como cordeiro, apareceu como juiz. Uma peruca branca. Ele apareceu usando uma peruca. E o profeta diz que o que fazia aquela peruca branca eram os 7 mensageiros, os 7 anjos que vieram da eternidade, é que fazia. Porque tinha cumprido já o ministério. Ali, ele já tinha tomado o livro. Ele estava convertendo em leão. Amém? Aleluia. Olha aqui. Na realidade, ele falou de João, e agora ele diz, ele não será popular. Falando do 7º anjo. Na realidade, a popularidade que ganhar no começo do seu ministério, a perderá quando começar a pregar a palavra, segundo lhe for revelada do alto. Foi ali que o irmão Branham começou a perder a popularidade. Foi ali que Jesus começou a perder a popularidade. Quando ele começou a pregar a palavra do alto, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue. Aí Jesus começou a perder a popularidade. Disseram, esse homem já não está grande coisa não, o ministério dele vai cair. E eles deram uma olhada, você viu, na reunião dele, tinha 82 pregadores. E eu fui lá, sabe quanto tem? 12. Tem 12 agora. E ele ainda pregou, ouvi falar que ele pregou para os 12, dizendo que um de vós é o diabo. Ele está acabando com o ministério dele. Na hora que você prega uma mensagem, que ele diz, ó, você está acabando com o seu ministério. E o irmão Branham diz assim, ó, um ministério que a palavra acaba com ele, esse ministério não deve existir. Um ministério que a palavra acaba com ele, esse ministério não deve existir. Se a palavra que acaba com aquele ministério, então ele não deve existir. Não é acabar com o ministério. Irmão Branham estava mostrando a coisa clara. É que quando se prega uma mensagem, não acaba o ministério, faz uma separação, faz um limpa. O que aconteceu no ministério de Jesus não é que acabou o ministério, não. Aperfeiçoou o ministério. Porque eles acham que grande ministério é muita gente. E o ministério para Deus é aqueles que têm que ouvir naquele dia, e ainda no meio daqueles que ficam está o Judas.
Então, mas tem pouco, ele ainda pregou uma mensagem que tem um que é o diabo ali no meio. A gente não sabe nem qual que é o diabo. Porque eu olhei na cara de todos eles, todos são bons, benévolos. Até o Judas, não dava para ver que ele era o diabo. Ele era bom. Ele era um homem amável. Ele não era ruim, não. E além do mais, Judas não é aquele que ofereceu, eu quero pregar o evangelho. Jesus chamou, vem cá. Você vai pregar. Tem Judas na mensagem que Jesus chamou para pregar a mensagem. Como também tem os demais discípulos, que foi chamado por Jesus. Mas quando foi aberto os selos, eles mostraram suas cores. Quando Jesus profetizou, eles mostraram suas cores. Eles disseram, olha, não vamos seguir isso mais não. Eu não vou comer carne dele, você vai. E Jesus não explicou. E Deus falou para Abraão, não explica. Essa é a terceira etapa. Não explica para ninguém. E Jesus pregou a sua terceira etapa. E ele não explicou. Ele podia ter parado. Meus irmãos, se Jesus tivesse parado e explicado, aqueles discípulos não tinham ido embora. Ele não explicou porque tinha que ir embora. Você já pensou bem se Jesus dissesse para eles assim, ó, a minha carne, que eu estou falando que vocês vão comer, é um dia que eu vou dar uma ceia aqui, vou ter um pão, e vou dizer, esse pão é meu corpo. Vou te dar o vinho, ó, esse vinho é meu sangue. Ele não explicou, não. Ele deu grosso para eles mesmos. Deus faz assim. Você pensa que Deus tem que explicar tudo, não. Trabalhamos em 7 eras misteriosas. E Deus diz, eu só vou explicar isso na 7ª era. Antes eu não faço. Eu vou usar 7 homens, mas só para o último eu vou falar. Os outros vai ficar sem saber. E Deus faz e cumpre mesmo. Agora chega numa hora dessa, Deus abriu a palavra de uma forma que os homens olham e dizem, não, mas não pode. O cordeiro tem que estar no trono. Ele tem que estar lá. E se eles pudessem perceber que no tempo do irmão Brana, que ele não podia falar, o cordeiro tinha que estar no trono, porque estava ali, em carne. A misericórdia, o cordeiro, o sangue que tinha descido do céu, o anjo forte que desceu do céu, estava dentro de Brana, revestido de carne humana, de uma pele. Deus estava escondido numa pele humana. Eles deveriam ter percebido aquilo, mas eles não perceberam. Aquilo não deu para descer neles de maneira alguma. E Deus continua fazendo o seu trabalho até hoje. Amém. Eu ia falar sobre muitas coisas que da Bíblia, trazer para você o justo. Vamos mostrar só Mateus 1, 18 e 19. José e Maria. José era justo e não quis infamar, causar mau nome a Maria. O justo é assim. Aí o justo é mais justo ainda. Ele ouve a revelação, ele não entende, ele fica quieto. O José falou, eu vou largar Maria. Está grávida, nunca toquei nessa moça. Ela está grávida? Eu vou embora. Vou arrumar minha trouxa. E ele pensou nisto e foi dormir, vou arrumar minha trouxa e vou embora em silêncio. Não vou falar nada contra ela, vou embora. Aí Deus em sonho falou para ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado não é da batista, metodista. Aleluia. Oh, se o anjo pudesse falar com um justo hoje, ia dizer para esse justo, não temas receber esta mensagem que o cordeiro saiu do trono e converteu em leão, porque esta mensagem não é de Franca, não é de Osmar, esta mensagem é minha. Deus iria falar para eles. Se tiver um justo, Deus vai falar para eles isso. Mas o sujo vai sujar mais ainda. Ele não tem jeito de se limpar. Porque a limpeza está em ouvir esta mensagem, em crer nesta mensagem, em receber esta mensagem. Ele não pode. Mas se tiver um justo como José, ele não vai ficar aí falando mal. Deus vai falar com ele. Não temos receber esta mensagem que está sendo pregada porque é minha. Se você não entende, mas ela é minha. E José não entendeu, mas recebeu Maria e prosseguiu.
E ele sabia daquilo. Permaneceu fiel, permaneceu firme. É isto, meus irmãos, que nós temos que fazer. Se somos justos, ser mais justo ainda. E você só pode ser mais justo e eleito. Porque o Ló era justo, mas não era eleito. Então você vai encontrar gente justa na mensagem. Justa por toda parte. Primeira, segunda, terceira etapa. Você vai encontrar gente justa, mas falta eleição. Falta eleição para ver que o Cordeiro saiu do trono. Falta eleição para ver que o último eleito entrou. Porque se o Cordeiro saiu do trono, não tem jeito do Cordeiro sair do trono sem o último ter entrado. E tem gente aí que prega, ó, o Cordeiro saiu do trono, mas o último ainda não entrou. É uma incoerência com a Bíblia, com a mensagem do profeta. Para o Cordeiro sair do trono, o último tem que entrar. Irmão Brando diz que é assim. Só que eles pensam que o último vai ser eu ou você, que na última hora. Não. O último que Deus trata, primeiro é Paulo, segundo Irineu, terceiro Martim, quarto Columba, quinto Lutero, sexto Wesley, sétimo Brana. O número de Deus é 7. Os ungidos dos últimos dias, 130, ele diz o número de Deus é 7. Deus não trabalha em outros números. Se você for procurar ele em outros números agora, você não vai encontrar, porque ele já trabalhou no 3, trabalhou no 5, diz o profeta, e agora no 7. E se Deus está trabalhando no 7, procura onde está o 7. E você procura a igreja natural, que ela está, a igreja mundana, ela está fundada sobre 7 montes em Roma. E a igreja de Deus está fundada sobre 7 montes. É Brana. 7 montes. Quantos picos tem aquela montanha? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? Foi Deus que perguntou para ele. E Deus funda a sua igreja ali. Na última era. Alguém diz, mas tem que ser na revelação. O que é rocha? O que é um monte? E 7, o que é? É a rocha, é a revelação. É onde Deus tem firmado sua igreja. Não é no homem Brana. É na revelação que Deus deu através de Brana. Não é no homem Jesus, mas é na palavra que ele trouxe. Amém. Amém. Eu sei que eu não vou dar conta de ler. Eu peguei o parágrafo aqui do 100 ao 103 do intervalo, que fala essas coisas aqui para nos ajudar. Mas eu creio que eu não vou dar conta de ler tudo. Mas é bom ter a mensagem do profeta. Isso daqui você já tem no intervalo. Pensa bem quando você chega no primeiro selo. Porque é ali que ele vai mostrar o que é o anticristo e o que é Cristo. É ali. E aqui ele está mostrando o Redentor. Sem o intervalo. Isso daqui é na mensagem traduzida por Goiânia das primeiras mensagens dos selos. Hoje os parágrafos são diferentes. Mas está escrito da mesma forma. Você só vai encontrar em parágrafos diferentes, certo? Mas está escrito a mesma coisa. E quando se tiver alguma diferencinha, só para confirmar mais ainda, melhor ainda. Recordem, aqui estava ele antes em sua obra de mediador. Porém agora, os selos estão a ponto de ser abertos. Agora, quando o intervalo. Os selos estão a ponto de ser abertos, que ia começar a ser aberto no outro dia. Agora os selos estão a ponto de ser abertos. E o Cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1. Quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Quando havia fumaça no santuário, é no 7º selo que há fumaça. Porque o Cordeiro sai do trono no 7º selo. Ele não saiu lá no primeiro. Lá no primeiro ele era intercessor. Lá no primeiro ele estava só abrindo. Ele não revelou nada. Mas ele só foi sair do trono quando ele foi revelar os selos. Então ele vem na 7ª era, 7º selo, ele sai do trono e revela aquele selo para a igreja. Porque já terminou o período de intercessão. Agora ele pode fazer isso. Espere até quando chegarmos a esta meia hora de silêncio, Apocalipse capítulo 8, verso 1, quando havia fumaça no santuário. Então já não há intercessão, porque o sacrifício tem saído, e agora é um tribunal de juízo. Já não há sangue nesse tempo, porque o cordeiro ensanguentado saiu dali. Não vá você esperar até esse tempo. As pessoas deveriam entrar enquanto é tempo. Crer. Enquanto nós estamos pregando na terra, é tempo.
Porque o 7º selo está na terra hoje, através de nós. Você sabe que o 7º selo veio para a terra através de irmão Brana. O 7º anjo daquela constelação era quem tinha o 7º selo e voou para o irmão Brana. 201 do 7º selo. Voou para ele. Então voou para ele e desceu para a terra, o 7º selo. E o irmão Brana, conversando com o irmão perguntou para ele: o que vais fazer agora? Ele disse: vamos a Jeffersonville e eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Mas Deus disse para ele: não diga para ninguém o segredo. O segredo de dia e hora não era para falar. O segredo da terceira etapa não era para falar. Mas Deus falou para ele não falar, mas ele pregou assim mesmo. Ele pregou sem falar o que era. Ele pregou e deixou. Por que nós encontramos isso agora? Nós encontramos porque está pregado, foi falado sim. Mas o irmão Brana não ficou batendo naquela mensagem, é assim, o Cordeiro saiu do trono, você tem que crer assim. Não, ele não podia falar. Ele só pregou. Porque se ele não tivesse pregado, eu também não podia pregar. Como que a esposa de Cristo prega se o 7º anjo não pregou? Não tem jeito dela pregar. Ela só vai pregar o que o 7º anjo pregou, porque o que Deus tinha que falar, ele prometeu que faria e falaria aquilo somente nos dias da voz do 7º anjo. Amém. Vamos mais um pouquinho aqui. Recorde, ali no Antigo Testamento, que pelo tempo que o sangue não estava sobre o propiciatório, então era tribunal de juízo. Porém, se o sangue estava, então havia misericórdia. Mas quando o Cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Não diga a ninguém, ele está falando. Mas ficou em segredo dentro da mensagem. Tem hora que Deus fala e sela aquilo. Eu li isso daqui quantas vezes, eu preguei para a igreja um resumo dos 7 selos. Cada dia eu pregava um selo. Nunca vi isso. Por volta de 97. Eu nunca vi isso. Fiz um resumo dos 7 selos pregando com a minha igreja. Eu nunca vi que o Cordeiro tinha saído do trono. Depois do ano 2000, quando tem o tempo certo, aí a gente começou a ver aquilo. E os eleitos foram se despertando para essa verdade. Mas quando o Cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Agora, que tem sido ele? Ele tem sido um intercessor. Esse foi o período da intercessão. Diga-me você, então, de que tiraram isso de Maria poder interceder? Que pode Maria oferecer? Que pode oferecer São Francisco de Assis? Que pode oferecer Santa Cecília? Ou qualquer outro ser humano? João não viu a 1000 santos sair do lugar de mediação, mas viu o Cordeiro. Um cordeiro que havia sido imolado e estava ensanguentado. A mim não importa quantos santos hajam morrido, porque todos mereciam a morte. Irmão Brana é forte. Não importa quantos anjos, quantos homens, quantas boas pessoas hajam morrido, quantos santos, que são pessoas boas, separadas, todos eles mereciam a morte. Todos a mereciam. Como disse o ladrão na cruz ao lado de Jesus Cristo, nós temos pecado e merecemos isto. Porém, este homem nenhum mal tem feito. Ele foi o único digno que vinha do lugar intercessório. E que vem fazer? Vejam bem, 102 do intervalo. João estava chorando. O que ia suceder agora? O ancião disse: João, não chores mais, porque aqui vem o leão. Ele é o que prevaleceu. Porém, quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado que havia sido imolado. Qualquer coisa que tem sido morta está cheia de sangue, como que lhe cortaram o pescoço ou outra coisa, e então está cheia de sangue. Aqui vinha esse cordeiro imolado. E para que se apresentou? Para fazer seu reclame sobre a redenção. Irmãos, ele morreu, ele nos redimiu, mas ele não reclamou. A abertura dos selos é para te reclamar. É para fazer o reclame sobre a redenção. Eu sou quem te redimiu. Ele vem através dos selos para te dizer, para me dizer, eu sou quem te redimiu. Mas quando ele vem para dizer, eu sou quem te redimiu, ele está dizendo através do ministério do 7º anjo. Porque é ali que é leão. Ele tinha transformado de cordeiro a leão. Mas quando ele fez? Não em Apocalipse 5. Apocalipse 5 era o anúncio. João, não chores, o leão venceu. Mas ali apareceu o cordeiro. Porque era 7 eras da igreja. Mas no capítulo 10 de Apocalipse,
quando ele desceu do céu como anjo forte, antes dele pisar na terra, ele bradou como leão. Apocalipse 10:3. Ele abriu 7 trovões para o irmão Brana e veio com o livrinho aberto, entregou para o 7º anjo, porque ele dizia nos dias da voz do 7º anjo. É nesse dia que o Cristo, o anjo forte, tem que descer do céu e pisar na terra. Ele não podia pisar na terra através de Lutero, através de Wesley. Ele não podia pisar na terra através do Papa. Ele teve que descer do céu, pisar na terra, mas tinha que ter um corpo especial para ele pisar na terra. Deus para nos salvar. Ele não podia nos salvar através de Isaías, Jeremias, através de João Batista. Não, Deus mesmo desceu do céu. Irmão Brana diz no parágrafo 100 da mensagem a revelação de Jesus Cristo, quando houve o anúncio no céu que o homem pecou, Deus mandou um anjo? Não. Deus mandou um filho? Não. Ele mesmo desceu. Ele desceu. E agora você pensa que ele mandou um homem? Não, ele desceu. Ele pegou o homem, levou para cima e desceu no homem. Era o que Deus tinha que fazer. Lá atrás, ele tinha que vir e nascer de uma virgem. Ser um menino, um chorão primeiro. E amadurecendo. Durante todo o estágio da vida humana, Deus viveu aqui também. De bebê até a maturidade. Seus 33 anos. Mas aqui no último dia, ele não tinha que vir como um bebê. Nasceu ungido. Brana nasceu ungido, desde criança ele nasceu ungido, mas para Deus descer, Deus teve que levá-lo até aquela nuvem para descer nele. Bom, você diz, onde está escrito? Bom, está escrito na Bíblia, que Cristo, o anjo forte, desceu do céu, pôs um pé na terra, outro no mar. Me diga com quem foi que pisou na terra e no mar. A terra é se tornando homem e no mar é gente. É estar sobre as pessoas. Através de quem que ele fez isso? Eu tenho na mensagem do profeta que foi através do 7º anjo. Porque aquele 7º anjo que estava na constelação era que tinha o 7º selo e voou para o 7º anjo da terra. E Cristo, que tinha o livro aberto na mão, não deu para nenhum mensageiro, nenhuma igreja. Quando ele desceu, ele deu para William Branham. E você quer ver aonde estava quando ele desceu e deu o livro para William Branham? Ele mostrou isso em visão para o irmão Branham. Lá no Quênia, uma espada caiu na mão dele. E a voz veio e disse, esta é a espada do rei. Ele diz, bom, se é a espada de um rei seria diferente, mas é a espada do rei. Eu só conheço um rei, esse é Deus. E somente uma espada, essa é a sua palavra. E qual era o livrinho então que estava descendo do céu? E ele diz assim no 7º selo, e cabia-me perfeitamente na mão. Meus irmãos, esta Bíblia revelada, estes selos revelados, não cabe na mão dos grandes ministros da terra que crê no irmão Branham, só coube na mão do profeta. Se nós tivermos fé para poder tomar aquele livro que veio na mão do profeta, não vai na mão de mais ninguém, foi na mão do profeta e desce agora para a mão da esposa de Cristo. Os ministros deveriam ter tomado o livro e dado para o povo. Meus irmãos, Branham recebeu o livro. O livrinho estava na mão do anjo forte. Mas em 1963 já não estava mais na mão do anjo forte. Antes de 63 estava na mão de Deus. Em 1963 estava na mão do anjo forte. Quando desceu para a terra já não estava mais na mão do anjo forte. Estava na mão do 7º anjo. E Deus mostrou aquilo através de visão para ele. E ele pegou aquele livro, é a palavra de Deus. A espada cabia perfeitamente na mão dele. O único que revelou a palavra do jeito que ela é verdade foi William Marion Branham. Amém? Os outros podem até pensar que nós estamos fazendo de Branham um Deus. Não, Deus veio ser homem Branham. É simples. E se você não puder ver Deus no homem, você nunca verá Deus. Primeiro você tem que ver Deus no homem, para depois ver Deus em você. Deus esteve numa carne aqui nesta terra. Amém? Vamos mais um pouquinho. Meu Deus do céu. Como é que está meu tempo? Duro, né? Mas deixa eu terminar então esse assunto aqui do 100 e...
102 e 103, que é importante isso daqui. Agora no 103, 103 da mensagem, o intervalo, que é a brecha na outra mensagem. Outra tradução que tem aí. Ele agora sai do lugar de intercessão. Para quê? Para fazer sua reivindicação. Ele tem feito a obra do Redentor. Desceu e se fez homem. Morreu e fez a obra do Redentor parente. Mas ainda não havia feito sua reivindicação. Agora vem a cena. Agora quando? Agora na revelação dos selos. Vem a cena para reclamar seus direitos. Vejam bem o que sucede agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Porém, o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado, porém agora vem como um leão. Guarde bem isso daqui. Os dias de intercessão têm cessado. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Eu quero que vocês notem quando é que isto vai acontecer. Olha bem, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. Interessante que ele falou: o que é sujo, ele não mandou se limpar. O que é sujo, seja sujo ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. E o que é santo, seja santo ainda mais. Quer dizer, se é separado, separe mais ainda. Não importa se os outros chamam você de um atrasado. Rejeitou muita coisa do mundo. Não importa o que os outros falam. Seja santo ainda mais. Escuta aqui agora, para me encerrar. A situação agora tem terminado. Ó irmão, e então o quê? E então? E recorde, eu podia falar que isso daqui vai acontecer mais para frente. Mas eu ia mentir. E recorde, isto vem. Isto o quê? De ser sujo e mais sujo. De ser justo, mais justo. De ser santo, mais santo. Isto vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Vocês estão notando? Isso daqui acontece nesse tempo que o irmão Branham revelou os mistérios. A gente sempre prega, as pessoas estão pregando aí dentro da mensagem, irmão, vai chegar um tempo que o sujo vai ser mais sujo. Não vai chegar o tempo. Já estamos vivendo esse tempo. Foi o tempo desde que os selos foram abertos. O cordeiro saiu do trono, quem é sujo não tem jeito de se limpar. Porque não tem sangue para se limpar. O sangue estava encarnado agora outra vez. O sangue estava num homem. O trono de misericórdia na terra. Ele estava no céu. Logo ele estava no tabernáculo Branham, dizendo, eu os perdoo. Não pode, o William Branham não pode falar isso, irmão. Quem perdoa é só Deus. Ele diz, eu os perdoo. Por quê? Porque aquele que estava no céu estava na terra. Branham era só a voz. Aquele homem que você vê por fora, mas dentro era Deus. Aquilo que saía era Deus que falava, eu os perdoo. Ninguém pode perdoar, senão Deus. Isso tem que ter segurança, o crente tem que ser revelado e ver isso. Então Deus estava em carne, ele tinha saído do céu e está na terra outra vez. O irmão Branham diz, Deus nunca deixou a terra. Ele ficou na terra representado pelo Cordeiro. Ele desceu representado num homem, Jesus Cristo. Ele subiu, desceu outra vez, representado no Espírito Santo. 7 eras da igreja
Ele desce outra vez e é representado em Brana. A mensagem é revelada, os selos são abertos. Parece que Deus desapareceu da terra, que saiu de Brana. Aí ele está representado na esposa de Cristo. Ele está aqui, Deus em mim, Deus em você. Agora, que Deus é este? É esse Deus que revelou a palavra. É esse Deus que abriu o livro. É esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse Deus está em carne. Dê esse lugarzinho para ele aí. Você diz, eu sou indigno. Nunca houve um digno. Todos são dignos de morte. Mas você recebe a vida, você recebe a palavra. A samaritana era digna de morte, a Maria Madalena era digna de morte, mas quem morreu foi o Anás e o Caifás. O ladrão da direita era digno de morte, viveu. Irmão Brana mostra isso, que aqueles sacerdotes que eram tão pios, tão santos, foram para o inferno. Maria Madalena, a samaritana, que era tão suja à vista dos outros, da sociedade, reconheceu a palavra do dia. Eu te garanto que daquele dia em diante Maria Madalena não foi mais para a prostituição. A samaritana parou quieta com o marido. Ela não parava, é uma mulher que não parava com o homem. Já teve 5, agora está com o 6º. Mas Jesus falou para ela, só que esse não é seu marido. Aquilo caiu nela, isso é verdade. Se não era marido dela, era marido de outra. Era uma mulher que tomava marido das outras. E agora reconheceu a mensagem do dia. Alguém ia dizer, sabe quem vai na reunião daquele Jesus de Nazaré? Maria Madalena. Você sabe aquela suja samaritana? Está na reunião dele. Sabe o Zaqueu, roubador de impostos? O Mateus, o publicano? Está na reunião dele. E eles diziam assim, esta plebe maldita não sabe a lei. Eles que sabiam a lei, não reconheceram a lei encarnada. A plebe, a multidão maldita, que não reconheceu a lei, viu a lei encarnada. Eles queriam que Jesus matasse aquela prostituta. Ele disse, se você estiver sem pecado, joga pedra nela. Em outras palavras, o único que pode jogar pedra nessa mulher sou eu. Porque o único que estava sem pecado era ele. Mas ele disse para eles, se você estiver sem pecado, joga pedra nela. Irmãos, hoje não é tempo nem de jogar pedra. Hoje é tempo de você crer na revelação. Olha, não importa o que os outros falam. Isso é uma segurança que você tem entre você e Deus. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo no Brasil, para fazer vocês filhos do inferno 2 vezes mais. Não é para isso, não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui só para meditar nestas coisas que foram reveladas. Se não foi revelado desse jeito, então para que Deus mandou profeta? Se fosse para continuar como estávamos, vazios, para que Deus mandou profeta? Hoje que eu percebo, Deus mandou um profeta para me encher disto, desta revelação, e cada dia vai descendo mais. Isto vai aprimorando mais na nossa vida, porque não somos nós os bons, não, é que Deus que é bom desceu a nós. Pai Celestial, continua limpando nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor diz que o justo é para ser mais justo ainda. O santo é para ser mais santo ainda. Mas o sujo, Senhor, é para ele ser mais sujo. E nós estamos vivendo nesta hora que a sujeira tem invadido a igreja, invadido os púlpitos. Mas também estamos na hora que a santidade tem invadido os eleitos, invadido o justo que não é apenas um Ló, mas um Abraão, que recebe Elohim, que come com Elohim, alimenta da palavra do dia. Deus, obrigado, Senhor. Nós podemos ver o que o Senhor fez debaixo do carvalho, lá na tenda de Abraão. O Senhor fez aqui ao pôr do sol, em William Marion Branham. Comeu, bebeu num homem e revelou a palavra. Trocou o nome do homem
deu parte do seu nome para ele. Nós temos estas escrituras, temos esta mensagem. O Senhor já fez isso, deu isso para William Branham. E agora nós estamos participando destas mesmas bênçãos, do HM estar em nós também. Somos uma família abençoada. Não somos uma denominação Branham. Se o profeta diz, não há denominação Branham alguma, há uma família, e nela você não entra, nasce. Estamos aqui por nascimento. Se o profeta diz, você tem que nascer de novo da mensagem. Este é o nascimento na família Branham. Nascemos de novo com esta palavra. Obrigado, Senhor, por tirar a sujeira da nossa vida em tempo oportuno. Obrigado, Senhor, por nos fazer justo, porque o Senhor é justo. Obrigado por nos fazer santo, porque o Senhor nos limpou pelo seu sangue e não tem jeito de sermos imundo mais. Obrigado. Continue ajudando sua igreja, seu povo, este ministério, este pastor local, que ele seja abençoado por ti e tenha paciência de arrebanhar estes irmãos e crer que é isso que tem que fazer. Não importa quantos ficam, o que importa é que a palavra está sendo pregada. Esta é a verdade, Senhor. Tem que ser manifestada esta palavra. E o Senhor tem o abençoado, tem aberto a mente dele, o coração, para ver, e juntamente com esses amados irmãos, esta congregação que crê nesta palavra, ajuda seu povo, ajuda seu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Para mim sempre vai ser esta oportunidade